Salve, salve, rapaziada! Começando mais um podcast no Bico da Águia, aqui pela TV Gazeta, Canal 2 e também pelo portal Busque News, o maior portal de notícias do norte de Minas. Olha, o podcast no Bico da Águia, a cada semana, traz convidados muito especiais. Mas hoje nós estamos chique demais, viu, gente? Porque nós estamos internacionais, recebendo ela que tem uma história muito bacana na moda, na cultura. E hoje está aqui em Montes Claros, contribuindo com todo esse conhecimento da Secretaria de Cultura e de Turismo. Estou recebendo Nathalie Olifson. Tá certo, Nathalie? É desse jeito mesmo? Tá certo. Que está aqui com a gente hoje. Prazer estar te recebendo aqui. Nós que nos encontramos algumas vezes aí, eu falei, eu vou te levar lá no Bico da Águia, hein, Nathalie? E agora acabou dando certo. E você está aqui com a gente para contar um pouquinho de sua história e contar um pouquinho para vocês da história da Nathalie. Prazer em te receber. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com você. Estamos em épocas diferentes em Montes Claros, né? Porque na época de frio, você está aí com o seu casaquinho de frio aí, está todo mundo sentindo frio. Essa época não é a Montes Claros que a gente conhece não, né, Nathalie? Porque Montes Claros é uma terra quente, né? Eu tenho para mim tem sido uma surpresa enorme, um frio desse tanto, né? Desse tanto, né, cara? Realmente. Mas conta pra gente, então. Eu te apresentei como internacional. Você tem cidadania franco-brasileira. Conta um pouquinho da sua história e dessa situação que a gente falou um pouco antes, né, dos seus pais que trouxeram uma empresa que foi bem importante aqui para Montes Claros. E foi aí que você surgiu em Montes Claros. Conta pra galera de onde veio a Nathalie aí. Então, quem que é a Nathalie? Eu gosto de dizer que Nathalie é um coração... de três pontas, né? Assim, porque eu nasci em Belo Horizonte, sim, cresci em Montes Claros e sou de origem francesa, né? Sim. Então, de fato, eu tenho a dupla nacionalidade. Eu gosto de dizer que eu sou franco-mineira. Franco-mineira é chique, hein? Que eu gosto de escargot e de piqui, que eu gosto de cachaça e de champanhe. Essa ponte, né? E que eu sou, então, um pouco essa mistura, né? Uhum. Assim, um caldo, né, dessa mistura tão interessante. Meus pais franceses vieram para o Brasil nos anos 60, moraram primeiro no Rio de Janeiro. Sim. Depois eles foram morar em Belo Horizonte, resolveram ficar no Brasil. Eu nasci lá, né? E quando eu tinha 4 anos de idade, ali nos anos 70, 71, o meu pai ele tinha um projeto que ele apresentou no BDMG de criar uma indústria, sim, de ótica e mecânica de precisão. E então eles vieram para Montes Claros, onde meu pai foi um dos fundadores da Sion. Que era... A Sion foi uma empresa que, na época, eu me lembro muito, era uma empresa muito renomada, todo mundo falava dessa empresa. Então, era uma empresa que trabalhava com essa questão dessa ótica de precisão, né? A Sion, eu acho muito engraçado, porque tem o bairro Sion hoje, né? O bairro Sion em Belo Horizonte. E aqui também. Aqui também? As pessoas chamam o bairro lá em frente, onde era a empresa, de Sion. Sim. E era SA Indústria de Ótica e Mecânica. Sion. Interessante. A gente achando que é um nome francês, no Sion. Não. E a empresa, de fato, tinha 2 unidades, né, industriais, uma planta que fazia equipamentos para engenharia, uhum, para a área médica, né, níveis, teodolitos. Meu pai era um inventor, né, ele criou vários instrumentos, né? O colposcópio, que é um aparelho na área de ginecologia, que olha o fundo de útero, alguns na área de oftalmologia. Então, eles faziam realmente ótica e mecânica de precisão. Entendi. Inclusive, vale destacar que todo o composto óptico do primeiro satélite brasileiro foi feito aqui em Montes Claros, na Sion. Olha, Montes Claros é impressionante, só te cortando. Viu, Patrícia? Eu cortando rapidinho, que ela fala que eu estou cortando. O Vanderlino Arruda esteve aqui e falou que Montes Claros ela é importante em várias coisas nacionais que retomam, entre elas o SUS, né, que nasceu, sim, aqui em Montes Claros. Agora você está me falando que o satélite também, a invenção veio daqui de Montes Claros. É terrinha danada essa nossa, né? E meu pai tinha, assim, muito, muito orgulho de falar, assim, imagina naquela época, né, nos sim, anos 70, ele falava muito isso, assim, que ele tinha... tido a oportunidade de ensinar, né, pessoas que tinham uma formação muito ligada ali ao setor agropecuário, uhum, né, da década de 70, a fazer tecnologia, né, isso lá nos anos 70. Sim. E mamãe
Era assim, né? Assim, todo mundo fala muito da mamãe. Papai era mais introspectivo, né? Mas mamãe, todo mundo chamava de tia Madá. Pois ela tem uma presença marcante aqui em Montes Claros, né, cara? Muito. E agora eu imagino dois franceses caindo de paraquedas aqui em Montes Claros, com toda essa cultura nesse sertão. Aí que tem essa combinação, né? Do sertão, dos Gerais com a França, né? Você sentiu, eles se adaptaram rapidamente aqui, ou não? Então, mamãe sim, né? Mamãe sempre detestou Belo Horizonte, porque depois de ter morado no Rio de Janeiro nos anos 60, sim, ela achou que Belo Horizonte era uma roça. Olha só. Uma roça pretensiosa, ela falava. E Montes Claros era uma roça, né? Roçíssima. Então, mamãe se adaptou muito a Montes Claros. Bacana. Eles a gente veio de trem naquela época. Olha só. E a primeira pessoa que ela conheceu no trem foi Zezé Colares. Zé Colares, E importantíssimo ali aqui. foi uma amizade de uma vida inteira, sabe? Então, mamãe muito próxima de tia Zezé, eu sempre chamei de tia Zezé. Zezé Colares é do Banzé? Exatamente. O Banzé é magnífico, né? Você chegou, então, a participar do Banzé? A vida inteira. Olha só, que bacana. A vida inteira, porque eu tinha 6 anos, não largava do pé da minha mãe, eu sempre ia nas viagens, tem muitas fotos, Nossa, assim. O Banzé é fantástico. E com muita insistência, eu pedia para a tia Zezé para criar um grupo infantil. Olha só. E ela criou o Banzézinho. E eu falo a vida inteira no Banzé, mas imagina, eu estou com 58 anos, o Banzé tem 50 anos. Fez mais de 50 anos. Sim. E aí eu fiz todo um percurso de dançar. Teve uma época que eu ensaiei o Banzé junto com a Mônica Vieira. Depois eu virei produtora do Banzé. Olha só, eu tive a oportunidade de produzir, não sei que ano que foi, mas o primeiro Festival Internacional de Folclore de Minas Gerais. Ah, que legal. E o Banzé, o trabalho é fantástico, né? Porque ele valoriza a cultura tradicional, as danças dos países, e além desse intercâmbio que faz, né, várias viagens, turnês que já aconteceram, né? Então é isso, assim, essa coisa internacional, meus pais vieram para cá, né? Assim, sim. E aí, continuando, né? A Sion tinha outra unidade que era de fabricação de óculos, né? Óculos mesmo, design e tal. Não era design naquela época. Ainda não. Não, né? Era. Embora, assim, nos anos 70 foi bastante pioneiro também, porque eles criaram a linha Marie Claire, né? O primeiro óculos de sol da mulher brasileira. Marie Claire. A Peugeot fabricava o quê aqui? Bicicleta. Era só bicicleta? Bicicletas, né? E eu sou a Marie Claire. Você é a Marie Claire. É verdade, Que chique, então. Cheio de surpresinhas. Cara, que legal. Na época, tinha um diretor de marketing paulista, e eu era menina, né? Assim, 71, eu tinha 4, 5, 6 anos, enfim. E eu me chamo Nathalie Marie Claire. Teu nome mesmo é Marie Claire? Sim, E estava aquela época de Malu Mulher, né? Aquele protagonismo do feminismo, né? Então, eles criaram esse produto que é, assim, uma marca, assim, bem bastante... com muita repercussão, né? Tá vendo como é que podcast é um negócio? Você descobre coisas que você nunca ia imaginar que ela foi a responsável por esse estilo que, né, hoje é tão usado e famoso, né? Mas aí, então, a ótica ela fica um tempo, aí depois tem, né, um problema, uma crise, e essa ótica acaba fechando, e você... Aí sai de Montes Claros, a sua experiência de Montes Claros? Mais ou menos, né? Vamos dizer assim, eu me mexi bastante, andei bastante. Outro dia me perguntaram assim, por onde você andou nos últimos 32 anos? Eu falei, olha, andei bastante. Andei por aí, né? Mas eu saí, né, daqui de Montes Claros para poder estudar, fazer faculdade em Belo Horizonte, né? Fiz faculdade de comunicação na PUC. Meu pai faleceu muito cedo, em 87. Sim. Ele faleceu no ano que eu estava formando. E aí eu voltei para Montes Claros. Assim, para a empresa, né? Não no primeiro momento eu voltei, eu tinha acabado de formar, fiz publicidade. E fui trabalhar na TV Montes Claros. Olha. Primeiro. Trabalhei lá. Uma época, assim, que foi muito rica. Que época? Isso aí? 90? Não, 88. 88, 89. Eu me lembro. O Montes Claros estava meio que começando ainda. Elias Ciuf ainda estava lá, não? Isso, exatamente. Elias Ciuf. E
E a gente tinha que fazer mágica, né? Porque a gente tinha um departamento de produção comercial, né? Não tinha produtoras assim, na cidade, então tudo era feito na televisão. Tudo artesanal, A gente, o departamento comercial vendia o VT e a gente tinha que criar e produzir. Já era da Globo essa época ou era da Bandeirantes? Era filiada da Globo. Já era da Globo, né? Porque começou a TV Montes Claros com Bandeirantes aqui, depois que virou Globo. Não, na época já era Globo. E eu lembro assim, com muito carinho, porque a gente tinha que ser criativo, né? Então, assim, não tinha tecnologia. Né? Então, me lembro que a gente usava cartolina azul para fazer chroma key, pegava uma cadeira velha para rodar, para fazer movimento. Improvisar tudo, muito. Né? Eu acho que era muita criatividade. Né? Assim, a gente tinha que se desdobrar e foi muito interessante. Aí a gente, na época, né, eu conheci uma pessoa lá na TV e nós resolvemos criar uma agência de propaganda. Foi a primeira agência de propaganda de Montes Claros. Como que se chamava? Chamava Companhia de Propaganda. Olha só. Éramos 4 mulheres. Que legal, cara. Não é da minha época ainda, né? Não. Porque eu não morava aqui, eu morava em BH nessa época. Eu tenho uma história na publicidade, mas na faculdade, que eu trabalhei quase 20 anos aqui dando aula, na Unifip-Moc. Mas isso, então, é o primórdio da publicidade aqui em Montes Claros, essa agência, hein, cara? Foi. Tanto que, na época, a gente teve muitos problemas para estabelecer o ordenamento do mercado. Sim, você né? tá Foi bastante pioneiro. E eu lembro que era Globo, Natália, sim, porque a gente chegou a ter algumas reuniões com a Globo. Sim. E foi muito bacana. Eu fiquei 2 anos, resolvi voltar para Belo Horizonte, continuei fazendo uma carreira no mercado de publicidade. Sim. Na ocasião, trabalhei numa agência pequena que era muito focada no segmento da moda. Então, acho que ali começou também a ter... Esse flerte seu com a moda, né? A ter esse diálogo com a moda. Fiquei ali 2 anos nessa agência, que se chamava Máximo Comunicação. Máximo. Com Sérgio Máximo. E recebi um convite justamente para voltar, aí sim, para trabalhar na Sion. Aí volta para Montes Claros. Voltei para Montes Claros, já era anos 90. Mas não, né? de trem agora, veio de carro, ou de avião. Não me lembro já bem. Já tinha avião, sempre teve, né? Fiquei muito velho pensando, já tinha avião, por favor. Não, na verdade, o aeroporto aqui é muito antigo, de Montes Claros. A aviação aqui é uma coisa de, acho que década de 60 já rolava. Meu sogro foi piloto de avião, mas essa é uma outra história. Então, aí já era anos 90, vim trabalhar na Sion, foi muito desafiador, né? Aí já como publicitária. Como executiva. Né, de marketing. E com uma visão muito madura, apesar da minha pouca idade, né? Eu tinha 20 anos. Mercado, né? Do que é marketing, né? Porque as pessoas acham que marketing é propaganda, né? E propaganda é uma das ferramentas do marketing. Então, eu vim com esse olhar do marketing integrado, pensando em produto, mercado, prazo. E assim, vocês não trabalhavam para o mercado de fora, né? Porque não eram óculos fabricados para aqui, para a região, eram para o Brasil inteiro, né? Sim, sempre foi uma empresa nacional, de âmbito nacional, até com um pouco de exportação também. Exportação também, Mas era anos 90, né? Então, quando o Collor abriu o mercado, as indústrias brasileiras, né? Se a gente vai lembrar aí dos carros que eram carroças, né? De fato, não tinha um olhar para a competitividade. Entendi. E, assim como outras, a Sion sofreu bastante com isso, porque não teve agilidade, dinamismo suficiente para se adaptar às mudanças do realidade, né? Então, assim, um instrumento óptico, né, que eles tinham feito de base me fugiu a palavra agora, usinagem, né? Que durava, enfim, muitos anos, passou a ter a competição dos japoneses em plástico injetado. O mercado ele é muito influenciável, né, por essas outras coisas. Dinâmico, outros países. né? É dinâmico, né? Não tem como, né? Então... E aí, bom, a Sion não teve competência, né, para poder se
reconfigurar, vamos dizer assim. Se adaptar ao momento e tudo. E a empresa veio a pedir falência e tal, né? Meu pai não estava aqui. Não estava mais lá, né? Realmente era uma situação bastante difícil do ponto de vista do produto, né? Que precisava de se atualizar. E aí eu vou, então, para a França, resolvo... Aí você vai fazer o que você falou, que é a questão da moda na França. Né? Na verdade, eu acho, sabe, Águia, que foi uma vontade de um pouco entender melhor quem que eu era, sabe? Uma assim. busca, né? Porque minha mãe sempre foi uma pessoa muito comunicativa, muito falante. Sim. E o meu pai era uma pessoa muito reservada. Entendi. Não conhecia muito a história do meu pai. E apesar da minha família ter influenciado a vida de muitos clarenses, que as pessoas se encontram comigo e falam, nossa, sua família, sua casa mudou minha vida, era um ambiente assim muito diferente, né? Para mim, a minha história era muito cheia de buracos, vamos dizer assim. Tá? Sim, você precisava se encontrar em alguma coisa. E aí, ir para a França foi um pouco isso, assim, de onde que eu sou finalmente, assim, né? Claro, porque você já original de lá, né, pelos seus pais, e queria ver como é que é isso. Porque né? Quer queira, quer não, assim, crescer em Montes Claros foi maravilhoso, mas tinha um não pertencimento naquela época muito difícil. Claro. Assim, mas assim, né, as pessoas me achavam muito esquisita, né? Meus pais falavam embolado, né, vamos dizer assim. Era muito engraçado isso, assim, teve uma parte muito dolorosa. Tem essa parte dolorosa que você está falando, mas apesar de que Montes Claros tem uma característica, assim, eu não sei se é de Montes Claros ou de cidade do interior, de que a pessoa que chega de fora, que é diferente que tudo, a gente trata assim da melhor forma possível, a gente, sabe, tem uma consideração. Eu sinto isso quando as pessoas vêm de fora. Eu não sei se é uma humildade que existe nas pessoas daqui da região, mas eu sinto isso. Não sei se você sentiu isso. Naquela época, não. Ainda não, né? Não, eu acho que foi bastante difícil né? nesse sentido, época, assim. Né? Hoje a gente podia chamar de outros nomes, né? Assim, a gente consegue rir disso, mas não foi fácil. Assim, estar em Belo Horizonte, para mim, já foi muito libertador, porque eu não tinha que explicar quem que eu era, filha de quem. Eu não era filha de nenhum sobrenome de Montes Claros, né? E aquilo era estranho naquela época. Enfim, então, ir para Paris foi, para mim, assim, uma ligação com essa minha história, né? Assim, com a história dos meus pais, da família dos meus pais. E você vai com 20 e poucos anos para Paris? 20 anos? Não, já estava mais velha. Já estava mais velha? Já estava mais velha. E mais de 25. Mas já madura, né, formada, profissional. Sim. E eu fui com o objetivo de fazer uma especialização na área de cultura. Sim. Acabei optando, né? Eu falo que a moda me picou quando eu estava em Paris. Um ambiente total, né? Direcionado nisso aí, acaba que... eu fui entender, assim, primeiro foi muito interessante. Você foi para Paris mesmo? Paris, eu descobri que o meu avô paterno era alfaiate, né? Eu sempre gostei... eu nunca fui uma pessoa muito vaidosa e consumista, então eu achava que eu não tinha a ver com a moda. Mas o que me interessava na moda sempre foi a parte criativa. Entendi. E depois a parte dos negócios também. Claro, né? Claro. Então eu acabei fazendo uma especialização em negócios de moda, né? Em marketing style, que era o nome do curso, né? Na Escola Superior de Moda. E foi maravilhoso. Foram, assim... É uma escola realmente, né? Porque você está no berço ali da moda, com a Itália também, a França e a Itália realmente estão tendências, né, que geram... É até interessante quando você vê uns desfiles de moda. Eu não entendo muito disso, sou meio leigo disso. Mas, às vezes, você vê uns desfiles de moda e fala, bicho, essas pessoas vão vestir essas roupas mesmo? Essas coisas, um chapéu enorme, umas asas, umas coisas, parece um carnaval. Mas é o estilo sendo feito ali, né? Aquela coisa diferenciada em cada desfile e tudo, o exagero, né? Para se mostrar alguma coisa. Que muitas vezes não está numa moda do dia a dia, que você vai ver numa gôndola de um shopping, mas está fazendo... A moda também mudou muito, né?
hoje a moda é absolutamente democrática, né? Assim, você fala de um supermercado de estilos, né? O desfile é uma ferramenta de marketing. De marketing. Né? Então, o objetivo do desfile, assim, se você for para a palavra em inglês, né? O fashion show. É um show. É um show. Um show de moda. Por isso, então, né? esse visual todo diferente, né? E há de diferentes tipos de desfile também, né? Mas, então, eu fiz essa especialização, voltei no final de, não me lembro se era 95, 96, voltei para uma cena de moda, um mercado de moda que eu não conhecia. De Belo Horizonte. Do Brasil. Do Brasil não conhecia, né? Eu não conhecia, eu digo assim, porque o curso a gente aprende o sistema de moda, né? Sim. Assim, você compreende o que é o sistema de moda, um mercado muito maduro, francês, como você falou, o mercado europeu. Né? E o mercado brasileiro estava ali, engatinhando. Você imagina que não, ainda tinha era o Fitoervas Fashion, né? O Morumbi Fashion, não tinha ainda São Paulo Fashion Week não e tinha tal. esses eventos, eu cheguei nesse momento que também era um momento muito transformador, muito novo, como a gente estava falando, assim, estavam surgindo figuras como Ronaldo Fraga, o Alexandre Rescovitch, né? Toda uma cena, porque naquela época eu me lembro de ter feito uma reflexão, puxa vida, que curioso. O que se chama de moda no Brasil, eu me lembro de ter feito essa reflexão, o que se chama de moda no Brasil, na França, é produto de massa. Prêt-à-porter? Mas prêt-à-porter é jeanswear, porque as marcas fortes brasileiras eram as marcas de jeans. Zump, Elos, né, M. Officer, enfim. E aquilo, na minha cabeça francesa, não era exatamente moda. Né? Era o que a gente podia dizer modinha. Enfim. Mas fui, né, entendendo o mercado, criei uma empresa, aí sim, né, juntei as minhas duas habilidades, competências, que eram a comunicação, marketing e a moda. Com essa experiência que você trouxe da moda, né? Isso, e fundei uma empresa, uma agência especializada em marketing de moda, birô de comunicação e moda, e realmente fiz uma carreira muito consolidada. Esse birô, ele atendia marcas? Como é que ele trabalhava com empresas? Sim. Desenvolvia campanhas? Sim, mas não era uma agência só de comunicação. Então, tínhamos também a parte de consultoria, né, de reposicionamento de marca, de reposicionamento de produto. Trabalhei muito com hoje a gente fala branding, né? Mas não só na imagem da marca, porque especialmente em moda, né? A comunicação começa no produto. Verdade. Então, nós tínhamos realmente a prestação de serviços diferenciados e em comunicação, todos os espectros da comunicação, assessoria de imprensa, relações públicas, produção completo, de... É interessante, Nathalie, assim, eu já morei no Rio de Janeiro também, uma época... E como você vê, não sei se você concordaria comigo, mas a diferença da elegância do mineiro vestir com o carioca. Porque o carioca é aquele cara sem camisa da praia, que anda de short ali, tudo é uma coisa bem assim, tropical e tudo. E Minas, eu falo que eu tinha muito primo meu que vinha do Rio para BH, eu falava, bicho, mas vocês se vestem, parece que vocês estão saindo para uma festa, bem vestido, todo mundo ali. Talvez pelo frio também, que é um pouco maior ali em Belo Horizonte, mas o mineiro se veste bem, né? Comparando com outros. Belo Horizonte em si, vamos dizer assim. São características, né? Moda é a expressão de uma sociedade, de um povo, né? Assim, você pode pensar que é por causa do clima, sim, porque finalmente o carioca está à beira da praia, né? Mas você pode pensar também que no caso do mineiro está muito ligado à formação da própria identidade, né? Assim, o barroco muito presente, as artes muito presentes. Exatamente. Então tem um apuro, né? Certo glamour, assim, um certo... Em moda eu aprendi que as opiniões têm que ser muito técnicas, sabe, Águia? A gente não pode colocar o nosso gosto pessoal e dizer que algo é elegante em detrimento de outro. É elegante para você, mas para outra pessoa não é, né? Entende? Então, assim, os estilos são vários, né? Assim, os códigos são muito diferentes. Então, depende muito do tipo de comparação que você está fazendo, né? Assim, eu gostava muito... Eu também fui professora, né, na área de moda, dei aula
na graduação da UFMG, Sim. dei aula na pós-graduação da UNA. E mesmo com a minha equipe, eu sempre falava o seguinte: a gente não pode ter gosto pessoal para trabalhar com moda. Sabe? Porque você tem Não contamina, né? Você tem diferentes tipos de marca, de empresa, de produto, de mercado. Você dizer que algo é brega ou que é chique é muito relativo. Depende da tribo onde você está. É um pouco complicado. Entende? Né? Assim, se você está num ambiente de drag queen, sim. né? Uma roupa absolutamente brilhosa, é básico. É básico. É básico. É básico, é um básico. Né? Então, mas interessante, bom, a moda realmente é bem bacana. E aí a moda, naturalmente, a gente tinha muito esse diferencial, né, de entender a moda enquanto expressão maior, no diálogo com outras áreas, né, com a área da beleza, com a área da decoração, né, e com a área da própria cultura. Claro. Então, eu digo assim que a cultura sempre permeou minha vida pessoal e minha vida profissional. Porque se eu a vida inteira é muito engraçado, né? Se eu fui cria do conservatório, fiz teatro, fiz banzé, quando estive em Belo Horizonte, procurei fazer parte também, né, de grupos, participei de um grupo cênico musical muitos anos. E aí eu sempre participava, mas sempre virava produtora, assessora de imprensa. Fazendo aquela função, né? Burocrática. Então a cultura sempre permeou. E aí, fazendo uma ponte, né, para onde estou hoje também, eu acho legal contar. Sim, claro. Que com o trabalho do Birô, eu sempre me preocupei, sempre tive muita vontade de fazer a ponte Minas-França, Minas-Paris. Né? Então, assim, o meu trabalho fez essa ponte, meu trabalho muito pessoal também. Trabalhamos mais de 6 anos com uma grande empresa francesa na área de feiras e salões profissionais do segmento da moda, que é o grupo Premier Vision. Sim. E esse grupo, a gente tinha... Eu digo que a empresa internacionalizou. Né? Isso aí já é uma outra empresa sua, né? Não, o Birô de comunicação. No mesmo Birô. Porque você tinha me falado do Modo de Adorim, já vai ser uma outra coisa. Não, isso aí é outro capítulo. Ah, tá. O Birô, nós fizemos assinamos esse contrato com essa empresa, e quando fizemos isso, nos tornamos multinacionais, vamos dizer, porque tínhamos que trabalhar com a França e tínhamos que trabalhar com a América Latina. Né? Atender toda a América Latina, no sentido de promover os salões internacionais que o Premier Vision organizava, ainda organiza. Sim. E também eles montaram uma feira em São Paulo, né? Que foi uma feira de matérias-primas para a indústria da moda em São Paulo. E eu assumi a coordenação de moda também dessa empresa, dessa feira. E, além disso, a gente eu era uma espécie assim, de uma interface entre a França e a Joint Venture, que eles tinham no Rio de Janeiro. Então, realmente, assim... Foi uma grande mistura, né, ali, né? Agora, o brasileiro, ele é muito criativo, né? Assim, você que deve ter trabalhado com muitos estilistas, com muitas marcas e tudo. Essa criatividade do brasileiro, ela desponta em algumas pessoas, assim, em alguns trabalhos, que fica marcado. O próprio Ronaldo Fraga, que você falou, é um desses caras, né? A gente tem uma criatividade nata, né? Porque a gente tem uma abundância de possibilidades e os desafios, né? A crise sempre aperta para isso aí, né? A crise impulsiona a criatividade, né? Verdade. Agora a gente tem o desafio, né, de transformar a criatividade em algo que remunere, né? E aí, fazendo essa volta toda, né? Quando encerramos esse contrato internacional, que voltamos vamos dizer, para o mercado mineiro, um pouco assim, eu acho que também com a maturidade, eu comecei a pensar assim, puxa vida, esse trabalho assim de dar consultoria para a empresa, esse rame-rame, né? Esse mundo digital que chegou agora, eu comecei a repensar algumas coisas e me interessar por outras coisas. E eu tive, né, assim, às vezes a vida oferece alguns acasos, né? Eu tive a oportunidade de participar de uma palestra
na Bienal do Design, onde eu conheci a Ana Carla Fonseca, que para mim é uma guru, né, da economia criativa. Né? E foi a primeira vez que eu escutei sobre esse conceito e eu me identifiquei muito. Mexeu com você isso muito, aí da economia criativa? Muito. Assim, eu tive uma sensação de me encontrar. Quero entrar nessa onda aí. Não, eu já estou nessa onda, só não sabia que tinha esse nome. Como que era, né? Entende? Entendi. E, bom, claro, aí eu fui entender um pouco melhor, porque eu sempre transitei muito, sabe? Você falou essa coisa da criatividade, eu sempre fiz a interface entre a criatividade e o negócio. Para acontecer, né? Porque se não tiver essa ponte também, nada acontece. Então, eu particularmente sou boa nisso, assim, desenvolvi essa competência, essa habilidade. Nisso aí. E então eu passei a me interessar muito pelo desenvolvimento dos territórios também, né? E em Belo Horizonte passei a me envolver muito com os movimentos da cidade, né? Fizemos um trabalho até na Savassi, né? Participei junto com a associação da criação de um movimento, Savassi Criativa. Né? Já ouvi falar, sim. E comecei a me interessar muito pela mudança das cidades através da economia criativa. Entendi. Né? Da presença nos lugares e acontecendo. Né? Articulação mesmo, né? Assim. É interessante Belo Horizonte, ela... E, assim, a gente vai ter que começar a falar daqui a pouco sobre Montes Claros e sobre sua atuação aqui, porque daqui a pouco a gente fica falando só sobre história fora e está acontecendo muita coisa agora, né? É verdade. O pau está quebrando. Mas Belo Horizonte, e eu tive a oportunidade de morar há muitos anos lá, é uma cidade que viveu uma efervescência cultural durante um período muito grande, assim, musical, de pensamento. Sempre teve alguns momentos, teve uns momentos que foram maiores. Essa década mesmo, de 90, de 80, de 90, até chegar nos anos 2000, houve uma transformação muito grande em Belo Horizonte. E eu vejo que isso, às vezes, está acontecendo aqui em Montes Claros. Essa efervescência cultural. Eu falo porque eu sou da área da música e eu participei desse movimento musical em Belo Horizonte, gravei discos e tudo mais e tudo. E hoje eu vejo isso aqui em Montes Claros, e aqui, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas tem grande chance de ter uma explosão realmente, né? Mas precisa do business, precisa dessa ligação, precisa da coisa acontecer, porque só de criatividade também não se faz nada, né? De fato, nesses anos 2000, e aí coincide com esse período que eu fiz vamos dizer assim, eu fiz um recuo da moda e passei a abrir os meus olhos para outros movimentos. É interessante você falar isso. Quando eu voltei da França, Belo Horizonte era isso, assim, era uma cidade que a gente só falava assim, aqui não tem nada para fazer, aqui é ruim, não acontece nada. Carnaval, você podia ficar pelado na rua, que não tinha nada. Tinha nada. Enfim, e de fato, nos anos 2000, 2010, a gente começou a ver em Belo Horizonte um movimento muito interessante ali das pessoas na faixa dos 30 anos. Então, chegaram os festivais, por exemplo, o FIT, aqueles grandes festivais, eu já toquei em todos esses. São festivais que movimentaram Belo Horizonte. Sim, o FIT, o FAM, o Festival de Circo também. Isso. E um movimento espontâneo da sociedade civil, muito interessante, né? Que como se diz, evoluiu para o próprio Carnaval de Belo Horizonte. Então, começou um movimento deslocado também, né? Assim, ali na zona leste da cidade, na região leste, na Sapucaí, né? Uma galera que, de fato, eu digo assim, isso tem a ver com Montes Claros hoje, né? Para começar a falar de Montes Claros. Pessoas que que olhavam para Belo Horizonte amando a cidade e vendo uma beleza que as pessoas da minha geração, né, que viveram os anos 80, os anos 90, não estavam percebendo. Não estavam percebendo, né? E isso foi muito forte, porque isso passou a desembocar em negócios criativos. E aí, interessante, são pessoas que, sim, têm uma mente criativa, mas têm a mente do negócio. E aí a gente passou a ver, né, a ocupação de regiões degradadas, a ocupação de espaços que estavam vazios, né, por essa galera que, com menos dinheiro, recurso financeiro, mas com muita criatividade e competência, criaram
negócios novos, criaram movimentos novos, né, expressões culturais, e isso transformou a cidade. Com Belo certeza. Horizonte hoje é uma Ela cidade ferve. absolutamente pulsante. Muito interessante. E eu acho, sim, sabe, Águia, eu tenho feito esse exercício aqui em Montes Claros, de procurar entender, identificar, né, conhecer também esses movimentos e essas pessoas. E você, assim, que tem, né, toda essa experiência com Montes Claros, certamente entende dessa nossa importância cultural que existe em Montes Claros, e eu já trouxe vários convidados aqui, todos, né, concordam com isso, que o fato de sermos distantes dos grandes centros, hoje não, que é tudo conectado, mas na formação, né? Montes Claros era distante de Salvador, Montes Claros era distante de Belo Horizonte, não tinha estrada, não tinha nada. Então a cultura ela tinha que acontecer aqui, efetivamente, com as coisas daqui, com as pessoas daqui, com a influência daqui. Então isso se tornou muito forte. Eu trouxe, por exemplo, a Antonieta, que falou do conservatório, da importância da mãe dela, da Marina Lourenço Fernandes também, né, que houve aqui em Montes Claros. E o conservatório, como você disse, até hoje ele reflete nessa nossa produção cultural, nessa formação cultural aqui da região, que é muito forte. Quando se fala Montes Claros, cidade da arte e da cultura, isso é verdade. É claro que a gente precisa de melhor estrutura, melhores condições, muitas coisas precisam ser feitas, e aí a sua presença, né, agora na administração pública, eu acredito que traga essa expertise para ajudar nesse sentido, mas a gente quer bons cachês para os artistas, movimentos acontecendo, eventos acontecendo, público, privado, misturado, e essa efervescência acontecendo de uma forma mais efetiva, né? Eu né, acho que é importante falar também, assim, duas coisas que eu acho importante a gente falar, assim, como que o turismo, né, entra na minha vida profissional, sim, e como que a gestão pública também, sim, né, sim, assim. Eu realmente fiz uma escolha, né, de sair do setor privado e ir para o setor público, que foi uma escolha de cidadã. Claro. Né? Eu realmente me vi uma cidadã inquieta e insatisfeita, né? E tive como opção, né, sair da indignação e ir para a ação. Então, assim, ótimo, não adianta eu ficar reclamando e não fazer do nada, setor, né, né, público e não participar. Sim. Eu acho que a gente, como cidadão, e vale para já começar a falar disso que você está dizendo, a gente não pode querer que o Estado, que o governo seja salvador da pátria. Com certeza. Quem faz as coisas é o cidadão. Sim. Quem paga os impostos é o cidadão. Sim. Então, a gente tem que ser um cidadão participativo. Nessa minha consciência, eu quis também fazer parte do setor público, colocar as minhas habilidades e competências a serviço da administração pública. Aí eu fiz uma pós-graduação em administração pública, em gestão pública, porque é muito diferente do setor privado. Outro olhar, né? E tive a oportunidade, né, de fazer parte aí da gestão do governo Zema, na Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Assumi a gestão do Circuito Liberdade, legal, que é, né, o ponto de interseção de tudo isso que a gente está falando, né? Um projeto que nasceu lá em 2010, com uma veia cultural, né, um objetivo muito interessante de ocupação cultural de prédios desocupados, vamos dizer assim, pela administração, pela parte administrativa, né? Sim. Porque o circuito nasce ali no entorno da Praça da Liberdade. E hoje são todos aqueles museus que existem lá e tudo ali, né? Então, em 2010, vale. Foi realmente ali em torno da Praça da Liberdade, né? Ali haviam as secretarias de Estado. Aí mudou com a cidade administrativa, elas foram deslocadas para outro espaço, e houve ali uma intenção, né, de dar uma ocupação. Cansei de ir lá na Secretaria de Cultura para participar de projeto cultural ali na Praça da Liberdade. Uma ocupação cultural em parceria com a iniciativa privada. Então, isso eu acho que é muito interessante também a gente pontuar aqui. Claro, né? Pois é, isso que é interessante, essa parceria, né? E, aí, enfim, o circuito esse ano completou 15 anos, né, de existência. No trabalho que a gente fez, né, junto com o secretário Leônidas,
O circuito transbordou a Praça da Liberdade, Sim. então, hoje o circuito compreende ali todo o perímetro da Avenida do Contorno, que é o marco da construção de Belo Horizonte. Ah, que bacana. Né? Quando eu saí, nós tínhamos 35 espaços atuando em rede, Olha né? só. É uma rede colaborativa. Nem todos os espaços são públicos, há muitos espaços privados, mas que fazem parte dessa rede. Compõe o circuito, né? Compõe o Circuito Liberdade, e caminhando aí com a perspectiva de alcançar 50. Estávamos ali no processo de adesão, né, de incorporação, integração de outros espaços também. Então, com o Circuito Liberdade, a gente também teve um amadurecimento de compreender que o circuito é o maior ecossistema de cultura, turismo, né, educação e economia criativa da América Latina. Ano passado, alcançou entre visitantes presenciais e virtuais, porque a pandemia trouxe a questão do virtual, do digital, e ele passou a ser uma ferramenta de acesso muito interessante. Muito forte. Mas o circuito hoje é um destino turístico também. Né? Não, então, você tá doido. Eu já participei, já vi muita coisa ali. Mais de 4,5 milhões de visitantes presenciais ano passado. Né? Grandes eventos que tive a honra, né, de fazer parte e consolidar, como o próprio Carnaval, as festas juninas. Né? Agora, no próximo final de semana, vai ter lá... Arraial de Belô? Não, Arraial de Belô é uma iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte. Tá. O Estado promove uma festa junina no Circuito Liberdade, no Palácio da Liberdade. Eu fui gestora também, um pequeno parênteses, foi muito bacana isso. Tive a oportunidade de ser gestora do Palácio da Liberdade. Palácio da Liberdade, né, do governo. Porque o governador Zema, uma das determinações, né, quando ele assumiu já no primeiro mandato, foi sair dos palácios. Né? Ele mora na casa dele mesmo. Né? E aí tínhamos 2 palácios. Maravilhoso, né? Aquele palácio. O Palácio da Liberdade, que era dedicado à parte dos despachos, né, vamos dizer assim, e o Palácio das Mangabeiras, que era a residência oficial. Dele, não, então, os 2 espaços passaram a ser espaços culturais. E o Mangabeiras, né? Também. Então, também, e a gente abriu o Palácio da Liberdade, né, fiz parte ali de toda a transição, de sair de uma gestão de gabinete militar para a gestão da Secretaria de Cultura. Nathalie, o negócio passa rápido demais, nós nem começamos a falar de Montes Claros, você vai ter que vir para Montes Claros rapidinho, para a gente falar o que você está fazendo aqui agora. Mas eu preciso falar antes com você da Personal Jingle, que é a que patrocina a gente. Comunicação musical é com a Personal Jingle. Então, você que tem uma empresa, e a Nathalie sabe bem disso, que a música está presente em toda a cultura, em toda a arte. E você que quer divulgar a sua empresa, Personal Jingle, comunicação musical, entre em contato para colocar sua marca na cabeça das pessoas. E, claro, precisamos falar do Busque Studio, que é esse local que nós estamos gravando aqui agora, e do Busque News, que é o maior portal de notícias do norte de Minas. Aconteceu, o Busque News está lá cobrindo e apresentando para você tudo que está acontecendo aqui no norte de Minas. Hoje eu estou conversando com a Nathalie Office, esse papo aqui que a gente já foi na França, já foi em Belo Horizonte, estamos viajando e passeando, mas agora a gente tem que pousar em Montes Claros. Sim. Depois dessa experiência sua no governo, Zema, né, na parte da cultura, você recebe esse convite para vir para Montes Claros. Como é que foi isso para você? Nessa altura do campeonato, fala assim, agora eu vou contribuir com essa... Eu acho super bacana isso, né? Com toda a sua expertise, com a sua experiência. Não, agora eu vou ajudar lá a minha terrinha lá, que faz parte da minha vida também. Como é que foi isso aí? Foi bem isso. É isso mesmo, né? Foi bem isso. Né? Assim, eu comecei na verdade, o Montes Claros nunca saiu de mim, né? Tá bom. E eu comecei a perceber, né, todo um movimento muito importante aqui. A cidade bastante desenvolvida, né, nessa área industrial. E, claro, nessa área universitária e na área... agropecuária também. Houve uma grande evolução nos últimos tempos. Bastante, mas eu ficava intrigada de não ver muito Montes Claros e o norte de Minas, eu acho que isso não é só de Montes Claros, na área da cultura e do turismo. Sim. E eu comecei a provocar um pouco as pessoas e provocar o próprio governo também, e o secretário Leônidas, e falei, olha, a gente tem que
não é parar de falar de Minas, porque o Leônidas ele trouxe uma coisa muito interessante para a gestão da cultura e que calhou muito com a própria personalidade do governador, que é o espírito de mineiridade. Né? Assim, nós, mineiros, porque Minas sempre foi um pouco, apesar de todas as qualidades que nós temos, a gente sempre se comportou um pouco como um quintal de São Paulo, do Rio de Janeiro. Com certeza. E Montes Claros é o mundo, né? Como o governo vem trabalhando hoje. Eu falei Montes Claros, né? Mas Montes Claros é o mundo, sim. Como diria Tino Gomes, aqui é London Mock. London Mock. Eu ia falar Minas Gerais, Minas é o mundo. Mas Minas, e tem os Gerais. E os Gerais é pouco conhecido. Gerais é um mundo. É um outro mundo. E eu me fiz essa proposta pessoal, né? E em conversas com o prefeito Guilherme, ele me convidou. E eu fiquei muito feliz, né? Com o convite dele e da secretária Júnia de vir. Inclusive, eu quero trazer a Júnia aqui, mandar um grande abraço para a Júnia. O Guilherme já esteve aqui quando era vice-prefeito, quero também trazê-lo aqui agora para estar falando de todas, né, essas ações aí da prefeitura, e acho assim que vocês estão realmente fazendo um trabalho fantástico. O Guilherme ele fez primeiro essa iniciativa de trazer o turismo para a cultura, né, que é o mesmo formato que o governo do estado usa. Isso facilita muito, porque a cultura para Minas Gerais, o maior vetor de turismo, né? A cultura, os eventos, as festividades, a própria gastronomia, né? Que a gente tem falado muito de se apropriar de cozinha mineira, né? Que gastronomia é uma coisa... É uma coisa, Natália, olha para você ver que interessante, você que tem essa experiência com a França, com Paris. Eu tenho certeza que a maior economia que Paris tem deve ser o turismo. De pessoas visitando o tempo inteiro. Então, assim, trazendo recursos de outros lugares do mundo e fomentando a cidade nessa magia, Torre Eiffel e tudo mais e tal. E todo canto daqui de norte de Minas, de Montes Claros, do sertão, agora que eu estou viajando o sertão inteiro para fazer meu documentário, eu vejo que tem coisas assim com potencial extraordinário para serem explorados dentro do turismo, mas as pessoas olham sem valor, isso aqui não é nada, a gente precisa dar valor a isso aí. Exatamente. Então, a gente tem, assim, completou um pouco mais de 100 dias que eu estou aqui, né? Essa primeira jornada é uma jornada de diagnóstico, uma jornada de mapeamento, e é muito bom eu vir com esse olhar fresco exatamente por isso, porque a gente olha para a cidade de uma maneira diferente. E, de fato, Montes Claros tem ativos muito interessantes, né? Claro, a cultura, a cozinha geraizeira, né? A história, o nosso patrimônio, que é pequeno, que não é o barroco de Ouro Preto, mas que é o barroco interiorano. Mas tem a nossa história. A nossa história, os nossos personagens, mas nós temos uma miríade de outros atrativos, né? Montes Claros tem um potencial incrível na área do turismo verde, do turismo de natureza, do turismo de aventura, né? A cidade tem 15 parques. Nós temos um parque estadual, o que é o Parque Estadual da Lapa Grande, dentro de Montes Claros. Maravilhoso. Né? Que tem cavernas, que tem arte rupestre, né? Nós temos a parte do esporte, que é um ativo muito importante em Montes Claros e que vai crescer muito. Com os times, com os times, com o estádio que vai vir a ser feito, né? E que traz para Montes Claros, agora a gente vai ter no final do mês a corrida José Nardel, que traz visitantes para as cidades, né? A própria área de congressos, né? A economia de negócio é muito forte aqui também, começando com congresso. Então, exatamente. O que a gente tem um fluxo muito grande semanal na cidade. O que a gente precisa é embalar, né? Desenvolver junto com o mercado, porque isso é uma iniciativa do mercado. Os produtos, né, turísticos, né, por assim dizer. Bem claros, né, para serem consumidos. Isso. E cabe ao poder público fazer o ordenamento, criar um ambiente de desenvolvimento, né, e promover a cidade. Então, eu fiz uma primeira proposta, né, para o prefeito, da gente ter 3 eixos de trabalho, né, porque Montes Claros tem um turismo local, embora quem é daqui não perceba, porque não está formatado.
né? E a gente precisa, como você falou, olhar com mais amor para Montes Claros. Então, eu digo que primeira etapa é eu amo Montes Claros. Eu amo e reconheço, porque o morador precisa apreciar... Trazer esse sentido de valorização, né? Isso, de autoestima. Mas é para você ver, eu veja bem, aí você traz um visitante aqui para Montes Claros, uma pessoa visitante. Eu vou te levar para conhecer a culinária de Montes Claros. É difícil você achar um lugar para falar assim, não, só se você for no mercado, e mesmo assim é perigoso você não achar. Um restaurante, por exemplo, que tem a culinária toda típica norte-mineira como a sua vitrine maior. Ah, não, lá eu vou comer isso. Isso é desfragmentado, isso aí não existe isso. Ah, você quer uma comida italiana? Tem. Existe. Não, existe, mas Existe. né? Existe pouco, Pouco. mas existe de forma desordenada. É isso que eu estou te falando. É. Mas projetos já estão acontecendo, né? Nós temos um projeto super importante, um projeto estratégico, que é uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é pelo núcleo do PROPIQ, que é o projeto Sabores dos Gerais, que Sabor dos justamente... Gerais. Foi até agora essa semana que tiveram a coisa. é. Não, eu vi que é uma iniciativa nesse sentido para criar mais essa possibilidade. Para trazer esses ingredientes isso é muito e legal. potencializar essa nossa gastronomia na cozinha geraiseira. Então, uma das propostas também é a gente fortalecer o posicionamento de Montes Claros como a capital dos Gerais. Ah, isso é importantíssimo. Muito importante. Então, primeiro, eu amo Montes Claros. O segundo mote, viva Montes Claros. Claro. No sentido não só de enaltecer a cidade de Montes Claros, viva Montes Claros, mas também de viver a cidade. Vivenciar de novo, a gente acha que não tem coisas para fazer, mas tem muitas atividades, tem muita produção em Montes Claros. E o terceiro, que eu vou falar aqui, mas o prefeito já assumiu, já tem falado também, é a gente convidar as pessoas a vir a Montes Claros. Claro. E aí a gente está lançando, né, assim, um mote que é Vem Montes Clarear. Ah, que chique! Bom demais, cara, né? E o verbo Montes Clarear ali, trabalhando, isso é poético, super legal. Venha Montes Clarear, você vai pegar, hein? Já está pegando. Já falei com o Tino Gomes, né? Que lá na música dele, de certa maneira, quando o Jorginho inventou, né? Esse verbo. Mas isso traduz muito, né? Assim, demais, você tá doido, é tão poético. Gostou? Né? Gostei demais, adorei. Que bom. E assim, uma festa que está chegando agora, que é uma das mais importantes, e eu já tive oportunidade de me apresentar algumas vezes, que são as festas de agosto. A secretaria esqueceu de mim, né? Não me chama mais para os shows da secretaria. Mas uma hora eu volto para estar fazendo esses shows lá na festa de agosto. E é uma festa que, esses dias até eu escrevi um artigo para a Joba, num livro que ele está fazendo, e eu falei sobre essas festas, sobre a importância dessas festas, mas eu vejo que ela tem um potencial tão grande de crescimento para, em algum momento, e claro, um crescimento ordenado, para não ser nada daquilo de, vou popularizar demais para virar coisa popular. Não, um crescimento ordenado, mas para ficar mais ou menos no nível desses São Joãos, dessas festas que tem no Nordeste, que geram muito dinheiro, que aparecem em matérias nacionais e tudo. E a nossa festa de agosto, ela tem um potencial para um crescimento nesse sentido, para se tornar uma festa nacional, um evento nacional para trazer realmente turistas do Brasil inteiro para fazer realmente a diferença. Eu sei que existe, eu sei que é forte, talvez é o nosso maior evento assim, cultural que a gente tem, mas a nossa possibilidade, porque agora mesmo nós tivemos a escola de samba homenageando os Catopês, que foi muito legal. Agora você imagina, Nathalie, uma festa de agosto com um circuito, aí eu vou dando dica para você, Júnior, aí, para a gente fazer isso aí para o ano que vem. Um circuito estendendo até o mercado, e shows no mercado, com shows no centro cultural, e esse circuito pegar uma parte maior da cidade, sabe? Não só ali aquela parte da Igreja da Matriz, e ser uma coisa realmente que movimente mais a cidade mesmo, que envolva mais pessoas. Eu acho que é uma super ideia para estar acontecendo nessa festa também, sem né? dúvida. As festas de agosto são um dos principais cartões postais de Montes Claros, né? Uma manifestação muito própria da cidade, né? É importante a gente
falar que é um desafio muito grande quando a gente envolve manifestações de cultura popular, né? porque existe um aspecto ritualístico da tradição que não se pode perder. Exatamente. E desvirtuar. Né? Aquele momento. Então, mas eu acredito que em torno, né, festival folclórico, né? do movimento, né? E aí, né, eu te convido também a pensar, vocês artistas, que artes são várias, né? Então, mas sem dúvida nenhuma que é um momento que a cidade pode estar mais articulada, que é como você falou, assim, você foi falando e eu fui pensando em outras coisas, porque é algo que a gente já está pensando, né? De fazer, por exemplo, como você disse, toda uma articulação com a cadeia de bares e restaurantes, né? O próprio comércio da cidade, que pode aderir, participar da festa, desenvolvimento de produtos que tem a ver com a temática da festa. Exatamente. Então, eu penso também, sabe, Águia, que a gente precisa falar de novos códigos em Montes Claros. Sim. Isso não é só daqui, é muito natural do meio cultural, querer que o Estado esteja sempre ajudando e entender, e achar que fomento é só através do dinheiro. Entendi. Eu acredito que o fomento é muito de criar o ambiente para. Então, assim, reforço aqui, eu tenho falado muito isso, com todos os amigos, né, que eu tenho aqui, as pessoas que eu conheço, de chamar para dentro, né? Assim, vamos construir juntos. Juntar isso aqui, né? Vamos construir tantas desdobramentos, né, que a cultura e a criatividade pode trazer, e essa é a mentalidade do prefeito Guilherme, agregar, né, de criar uma cidade, de construir uma cidade que é mais inclusiva e que traga prosperidade para todos. Entendi, com a colaboração de todos, né? Com a participação ativa de todos. Né? Porque, às vezes, a pessoa acha que a responsabilidade é exclusiva do poder público de fazer as coisas acontecerem, mas o poder público está ali como o gestor para juntar as coisas, para as coisas fazerem, para as coisas acontecerem. O que eu falo, e já falei até algumas vezes em entrevista aqui, é que muitas vezes eu não vejo uma contrapartida dessas grandes indústrias que chegam aqui a Montes Claros, e são grandes mesmo, aí a gente está falando de Eurofarma, de Novo Norte, de tal, não sei o quê, efetivamente tendo parcerias públicas e privadas para a própria construção de um teatro, que é o grande sonho da classe artística. Sim. Eu sei que está sendo construído um anfiteatro, sei que a Unimontes também está construindo, é preciso isso. Inclusive, quando o Guilherme veio aqui, ele falou, não, mas Uberlândia tem um teatro gigantesco e não é utilizado. Aí eu falei com ele, mas Montes Claros não é Uberlândia, Montes Claros tem gente para utilizar esse teatro. Sim. Então, é uma iniciativa que, logicamente, no futuro pode ser pensada para acontecer, mas com a participação também da iniciativa privada, com essa responsabilidade. Porque se as pessoas estão aqui gerando, né, dinheiro e economia aqui, tem que ter uma responsabilidade social de alguma forma. Eu não sei que dia que o programa vai ao ar, mas... Hoje. Hoje, tá. Então, ontem nós tivemos lá na Secretaria de Cultura e Turismo um evento com o prefeito, né, para assinatura dos contratos de pagamento da PNAB, e o prefeito fez anúncios importantes, Águia. Porque... Então, para encerrar o nosso hoje, que a gente está chegando no final, Nathalie, porque se deixasse a gente falava mais uma hora aqui, porque assunto não falta. Então, a gente está chegando na reta final, então, de primeira mão, para o nosso telespectador aí da TV Gazeta e do Busque News, fala o que o prefeito falou ontem, quais são as surpresas aí. Dá esse spoiler aí. Ele fez, já não é spoiler, porque ele falou publicamente, né? Ele fez anúncios importantes, né? Além da questão da própria PNAB, que é o recurso que vem do governo federal. Ele anunciou também uma iniciativa que está sendo aprovada na Câmara hoje, que é no sentido de adiantar o pagamento do transporte dos grupos, né? Dos catopês, marujos e caboclinhos para as festas de agosto, que era algo que vai ajudar muito, e das iniciativas que a Prefeitura, aí sim, a Prefeitura está tomando a iniciativa de incremento, de ampliar o espectro de espaços
culturais na cidade. Né? Que então, maravilha. Naturalmente, ele não falou isso ontem, mas eu queria reforçar que estamos trabalhando na requalificação do mercado, que é, para nós, um atrativo muito importante. Né? Nosso cartão de visita aqui. Do mercado. O Centro Cultural, que também vamos dizer assim, um desafio histórico. Espaço, né? Um desafio histórico. E que tem problemas ali do espaço em si, né? Que demanda necessidades técnicas difíceis de superar. Então, a Prefeitura acabou de comprar o casarão ao lado do Centro Cultural, né, o Solar dos Mendes, e um projeto novo está sendo pensado no sentido de integrar essas duas edificações e ampliar o espaço e a reconformação do Centro Cultural. A Sala Geraldo Freire, que fica localizada na Prefeitura Central. Eu sei, ali na antiga, embaixo, né, da Câmara, que era a Câmara ali. Que é um pequeno anfiteatro, mas que vai ter 200 lugares. Vai revitalizar aquilo, então? Sim, já. Nathalie. Nos próximos meses já estará funcionando. Boas notícias, perto da minha casa. Vou fazer show lá, então. Um pocket, assim, mas muito bacana. O espaço, você mencionou, né, do Teatro da Unimontes, que é um teatro que tem coparticipação da Prefeitura, também, né, e que é um espaço de 800 lugares, com um palco maior, né, importante. De cabeça, agora eu talvez esqueça de alguma coisa. Não, mas essas notícias que você já deu já são muito boas e muito positivas, e eu acredito que todos da área da cultura devem comemorar isso aí, porque efetivamente são coisas que vão acontecer. Tem coisas acontecendo, né? Já estão acontecendo. Né? O tempo da administração pública é diferente, né? Do nosso timing, tempo eu digo timing, né? Mas tem também um espaço na cidade industrial, né? Um centro de convenções. Enfim, e outras perspectivas que a gente está trabalhando no sentido de tanto trabalhar a preservação do patrimônio da cidade, mas de ter espaços técnicos melhores. Maravilha. E eu acredito uma coisa que é muito importante. É preciso que a gente traga também outros artistas e outras produções para estar em Montes Claros, porque o fato, como você falou, da gente ser muito fechado, também nos coloca com um pouco diálogo. E é importante arejar. Claro, né? Vários projetos já aconteceram, Telemig, já vem muita coisa aqui. E a preocupação do prefeito, esse teatro de Uberlândia é do SESI, é um teatro muito bom. De fato, é preciso ter programação e público. Né? Então, a gente precisa trabalhar a formação de público. Né? Também. Formação de faremos outra entrevista, uma outra hora, para você trazer outras notícias e outras novidades. Nathalie, passou rápido demais, até estouramos o tempo. Queria te agradecer demais pela participação, te dar os parabéns. Realmente, você tem uma história fantástica e estamos muito felizes de você estar agora, nesse momento, contribuindo aqui para a nossa cidade. E eu tenho certeza que muita coisa boa está vindo por aí e depois você vai vir para contar para a gente aqui. Valeu demais. Com certeza, o prazer é todo meu. Espero que a gente possa olhar novamente para Montes Claros, né? Como é que é o nosso slogan agora? Vem Montes Clarear. Venha Montes Clarear. Isso é legal, isso vai pegar, né, Tino? Gente, vamos ficando por aqui com mais esse no Bico da Águia. Hoje eu falei com a Nathalie, que é subsecretária aqui de Turismo e Cultura em Montes Claros. Falou muita coisa interessante para você. E, claro, na semana que vem tem outro super convidado só para você. Então, beleza e até lá. Valeu.